A história começa com um menino chamado Tahara Yuzin. Um dia, enquanto está em casa, alguém chega à sua porta com um presente nas mãos. Quando Yuzin olha para o presente, ele fica surpreso ao ver o nome Fukagawa escrito no pacote. O visitante não é outro senão sua amiga de infância, Miu-chan, que voltou após muito tempo separados. Ao vê-la, Yuzin fica completamente atônito, misturando medo e confusão, e pergunta se ela é realmente Miu e se ainda usa aqueles grandes laços no cabelo. Por anos, a casa ao lado esteve vazia. Ela pertencia a uma família de 3 pessoas, os Fukas, que incluía Miu com seus laços característicos, seu pai Iso e sua mãe Omi. Yushin e Miu eram amigos de infância, inseparáveis desde o nascimento. Eles eram super próximos, sempre juntos, mas, durante o último verão na escola primária, tudo mudou. De repente, eles tiveram que se separar. Com o coração pesado, Miu veio até ele, se desculpando tristemente, explicando que teria que se mudar por causa do trabalho de seu pai. Ao ouvir isso, Yuzin ficou chocado e perplexo, e perguntou ansiosamente para onde ela iria. Miu lhe disse que estava se mudando para Guma. Confuso, Yuzin perguntou onde ficava e se era em um país estrangeiro. Sorrindo gentilmente, ela explicou que era no Japão e o provocou, dizendo que ele deveria estudar mais. Yuzin começou a suar nervosamente e perguntou se isso significava que eles não poderiam mais brincar juntos. Com lágrimas nos olhos, Miu assentiu e disse que sentiria muita falta dele, mas também o tranquilizou, prometendo que, quando chegassem ao ensino médio, ela voltaria no verão do primeiro ano. Quando Yuzin ouviu isso, sentiu um certo alívio e perguntou se ela estava dizendo a verdade. Miu então pediu a ele que prometesse que, quando ela voltasse, eles iriam juntos ao festival de fogos de artifício. Com um doce sorriso, ela acrescentou que seriam amigos para sempre. Ele se lembra de que, após aquele último encontro, os anos passaram e, eventualmente, o verão de seu primeiro ano no ensino médio chegou, o momento prometido. Mas, no final, Yuzin não pôde ir ao festival de fogos de artifício porque caiu das escadas e quebrou a perna naquele dia. Yuzin ficou deitado em sua cama de hospital ouvindo o som distante dos fogos, sentindo-se incrivelmente triste. Ele e Miu trocaram mensagens, e ele lhe contou que não poderia ir ao festival. Depois dessa mensagem, parecia que Miu ficou tão chateada que o afastou de sua vida, mesmo que eles devessem ser amigos para sempre. Um ano se passou desde que eles se distanciaram, sem que nenhum dos dois entendesse completamente o motivo. Agora, no presente, Miu reaparece diante dos olhos de Yuzin depois de todo esse tempo. Eles estão de pé na porta, enquanto ela sorri calorosamente, seu rosto irradiando um charme adorável. Ele não consegue deixar de pensar em como ela ficou ainda mais bonita, embora os laços em seu cabelo permaneçam os mesmos. Ela sempre foi bonita, ele lembra vagamente, mas já se passaram quase 5 anos desde a última vez que a viu. Em seus pensamentos confusos, ele percebe que não são apenas os laços que ficaram maiores. Ele percebe o quanto ela mudou de várias maneiras e se pergunta se as garotas podem realmente mudar tanto em apenas alguns anos. Perdido em seus pensamentos sobre ela, ele é surpreendido quando ela educadamente pergunta se pode entrar para conhecer sua mãe. Voltando à realidade, Yuzin rapidamente inclina a cabeça e se desculpa por esquecer de convidá-la a entrar. Ela o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e, com um sorriso, Yuzin a convida calorosamente para entrar. Com um toque de timidez, ele diz a ela que sua mãe está atualmente em uma viagem de negócios, então ele está sozinho em casa e não tem muito a oferecer. Enquanto Miu começa a olhar as fotos de Yuzin e sua mãe espalhadas pela casa, ela lembra que Yuzin não tem pai, mas, por outro lado, ele tem uma relação próxima com sua mãe. Yuzin confirma isso, mas, ao vê-lo examinando as fotos, ele rapidamente as pega das mãos dela e comenta nervosamente que é um pouco constrangedor. Miu menciona que só queria dar uma olhada ao redor. Yuzin, então, pergunta se ela está se sentindo nostálgica, e ela concorda com um aceno de cabeça. Para capturar esse sentimento nostálgico, Yuzin a leva a uma loja de taqui, observando que é o lugar perfeito para relembrar. A loja, que é especializada em doces em forma de peixe, traz um sorriso ao rosto de Miu enquanto ela se lembra de como amava taqui e costumava comê-lo o ano todo, independentemente da estação. Ele acrescenta que eles estiveram lá quando conversaram pela última vez sobre sua mudança.
Os olhos de Mio se arregalam de surpresa quando ela reconhece a loja e exclama que é o Taki da loja de redemoinhos. Yuzin compra alguns lanches em forma de peixe e os entrega a ela. Eles se sentam juntos, e com um sorriso caloroso, Mio agradece, mencionando que sempre quis comer aqueles doces. Yuzin, surpreso com o sorriso adorável dela, fica intrigado com o seu charme. Ele reflete sobre como não a viu pessoalmente desde que seus sentimentos mudaram e como perdeu o contato com ela após o festival de fogos de artifício. Yuzin decide perguntar educadamente a Mio, embora sinta que é um pouco tarde, por que ela ignorou sua mensagem durante o festival de fogos do ano passado. Em vez de responder, Mio muda de assunto e pergunta sobre o início do novo ano escolar, questionando se começa amanhã. Yuzin confirma que sim. O rosto de Mio se ilumina de empolgação enquanto ela revela feliz que frequentará a mesma escola que ele a partir de amanhã. Ela diz a ele para esperar ansiosamente por isso. Ao ouvir isso, Yuzin se sente extremamente feliz e finalmente entende tudo. Mio acrescenta que conseguiu. Mio explica que conseguiu se matricular porque passou no exame de admissão. Ela comenta que o exame de transferência foi bastante desafiador e que estava preocupada em falhar. No entanto, decidiu que seria benéfico frequentar a escola em Tóquio, pensando no futuro deles. Yuzin, surpreso, segura suas pernas e expressa a esperança de que estejam na mesma turma novamente. Com um sorriso fofo, Mio pergunta se está tudo bem visitá-lo pela manhã para irem juntos à escola, e Yuzin concorda feliz. Em seguida, Mio percebe que ele parou de usar óculos, o que surpreende Yuzin completamente. Mio nota que ele costumava usar óculos o tempo todo no ensino fundamental e até nas fotos de casa. Ela se pergunta curiosamente se ele teria trocado por lentes de contato. Sorrindo, Yuzin confirma que sim. Mio então lembra de como ele pareceu ter dificuldade em ler as letras no papel de embrulho do presente quando ela chegou, levando-a a pensar que ele poderia estar com problemas de visão. Ela se levanta, abre o guarda-chuva e, com uma expressão fofa, sugere que ele poderia comprar lentes de contato em uma loja, caso fizesse um exame de vista. Mio acrescenta que, se ele for agora, ainda conseguiria usá-las no início do novo semestre. Ela agradece a Yuzin pelo Taki e diz que o verá amanhã. Ao sair, Yuzin a observa ir embora, sentindo-se confuso. Ele se pergunta sobre ela, notando que até o presente que ela lhe deu incluía Taki. Ele comenta para si mesmo que parece que ela gosta de Taki ainda mais do que ele lembrava. Depois disso, Yuzin volta para casa e se senta à mesa, refletindo sobre o comentário de Mio sobre seus óculos, ponderando como ela percebeu que ele não os usa mais. Ele olha para a mesa onde seus óculos quebrados estão e murmura para si mesmo que Mio deve ser incrivelmente observadora. Ele se pergunta se ela se tornou algo como uma detetive desde a última vez que a viu. Preocupado com seus óculos quebrados, Yuzin pensa que não há como contar isso para ela. Nesse momento, o telefone dele toca, e uma mensagem de sua mãe aparece na tela. A mãe de Yuzin pergunta como estão as coisas, já que a escola começa no dia seguinte. Yuzin começa a digitar uma resposta sobre seus óculos quebrados, mas rapidamente apaga a mensagem antes de enviá-la. Ele começa a suar e comenta nervosamente que não consegue nem contar para sua mãe sobre a situação, muito menos mencionar isso a Mio, que acabou de voltar. Ele decide que é melhor enviar uma simples e inofensiva atualização. Yuzin escreve uma mensagem dizendo que Mio voltou a morar na casa ao lado e que frequentará a mesma escola a partir de amanhã, o que o surpreendeu bastante. Ele envia a mensagem para sua mãe e então decide que vai comprar algumas lentes de contato. Refletindo sobre o passado, Yuzin pensa em como já esteve em uma situação semelhante antes, listando cuidadosamente suas desculpas. Ele reconhece que nunca contou a Mio o verdadeiro motivo de não ter conseguido ir ao festival de verão. No dia seguinte, a caminho da escola, outro garoto chamado Muraio para na esquina e o empurra no chão, espalhando dinheiro ao seu redor. Yuzin fica surpreso e assustado com a agressão repentina. Com uma expressão severa, Murai exige saber se Yuzin está brincando com ele. Ele lembra Yuzin que tinha pedido que preparasse o dinheiro antes do início das aulas. Murai se senta ao lado dele e comenta que o dinheiro que Yuzin trouxe é insuficiente. Ele aponta, de forma ríspida, que já havia mencionado estar em uma situação financeira difícil.
Com um tom forçadamente amigável, Murai pergunta se eles não são amigos próximos desde o ensino fundamental. Tremendo, Yuzin pede desculpas e explica que comprou taqui e lentes de contato recentemente, o que o deixou sem dinheiro. Murai, cada vez mais irritado, se aproxima e exige que Yuzin pare. Murai, ainda segurando Yuzin pela gola, o lembra que ele quebrou os óculos não faz muito tempo. Ele o puxa para cima, insistindo que há outras maneiras de conseguir o dinheiro, como vasculhar as carteiras dos pais. Murai deixa claro que Yuzin não tem desculpa para dizer que não tem dinheiro. Frustrado, Murai ouve enquanto Yuzin, calmamente com um sorriso forçado, explica que seus pais estão em uma viagem de negócios, então ele não tem acesso ao dinheiro deles. A raiva de Murai se intensifica, e ele empurra Yuzin de volta, chamando-o de inútil e irritante, dizendo que ele realmente o tira do sério. Murai então pergunta a Yuzin, apesar de sua irritação, se ele já se perguntou por que ele nunca o bateu diretamente. Yuzin, chocado e assustado, responde com uma voz trêmula que é porque eles são amigos. Murai, surpreso com a calma de Yuzin, pergunta se ele está falando sério. Ele então diz a Yuzin que ainda precisa do dinheiro e exige que ele se ajoelhe ou faça algo parecido na frente da turma antes do fim das aulas para conseguir algum dinheiro emprestado. Murai acrescenta que Yuzin não tem outros amigos além dele. Com isso, Murai vai embora. De repente, Miu aparece na frente de Yuzin, vestida com seu uniforme escolar. Yuzin, surpreso, pergunta o que ela está fazendo ali. Miu responde com um toque de frustração, dizendo que essa era, na verdade, a pergunta que ela deveria fazer, porque ele saiu sem ela, já que haviam planejado ir à escola juntos. Com um sorriso fofo, Yuzin se desculpa com Miu e explica que tinha feito planos com um amigo antes. Miu inicialmente retribui o sorriso, mas depois vira o rosto, perguntando se o amigo que pega seu dinheiro e o ameaça é o que ele está falando. Ela comenta sobre o quão carinhoso ele deve ser. Yuzin fica surpreso e se pergunta se ela testemunhou tudo o que aconteceu com Murai. Com um tom nervoso, ele diz a ela que, embora talvez ela não se lembre, os três, Miu, Murai e ele, estavam na mesma classe no ensino fundamental. Yuzin explica a Miu que, após ela mudar de escola, ele acabou se dando bem com Murai, pois os dois frequentaram a mesma escola no ensino médio. Quando ele menciona os eventos do último verão, Miu fica surpresa. Yuzin continua dizendo que, do nada, Murai começou a intimidar um colega de classe. Ele conta como, instintivamente, defendeu a vítima, o que fez com que Murai passasse a persegui-lo. Yuzin confidência que o tratamento de Murai para com ele ficou cada vez mais frio, fazendo com que muitas pessoas se afastassem dele. Ele admite, com um certo constrangimento, que no dia do festival de fogos de artifício, Murai fingiu que ia bater nele, e ele ficou apavorado. Yuzin conta a Miu que caiu das escadas por acidente, quebrou um osso e acabou no hospital, acrescentando que foi apenas sua própria falta de jeito. Ele explica que, embora Murai não pareça, ele nunca foi fisicamente agressivo com ele. Yuzin esclarece que Murai não é mau de coração. Com os olhos baixos, Yuzin se desculpa com Miu por não ter conseguido ir ao festival de fogos de artifício com ela, como haviam prometido. Miu responde calorosamente, dizendo que ele é realmente gentil. Confuso, Yuzin pergunta se há algo mais que ela queira dizer. Com um sorriso brincalhão, Miu diz a Yuzin que, honestamente, não sabe como reagir, mesmo depois de ouvir tudo que ele disse. Ela então começa a correr de costas, lembrando de que ele vai se atrasar se não se apressar. Yuzin se pergunta se ela pode estar secretamente chateada com ele, mas logo descarta esse pensamento. Pouco depois, eles chegam ao colégio. Miu se apresenta aos novos colegas, dizendo que é Fukagawa Miu e que acaba de voltar de Guma. Enquanto Miu se apresenta, um garoto comenta o quão bonita ela é, e outros colegas concordam, alguns observando que, embora ela seja atraente, seu cabelo fitas são bastante marcantes. Uma pessoa comenta que parece que ela está vestindo um traje de ídolo. Enquanto isso, Yuzin observa a comoção e pensa em quanto alvoroço a simples introdução dela causou. Ele reflete sobre o grande número de estudantes na escola e reconhece que, embora nem todos se destaquem, transferir-se pode ser desafiador. Ele conclui que Miu deve ser excepcionalmente inteligente para ter conseguido isso.
Com um sorriso encantador, Miu diz a todos que está muito feliz em conhecê-los e pede que a chamem de Miu. Yuzin pensa enquanto ela mudou, tornou-se bonita, madura e popular. Ele se pergunta se é por isso que ela parece ter superado o pedido de desculpas sincero dele. De repente, Rai chama Mia perguntando se ela se lembra dele dos dias da escola primária. Com um tom indiferente, Mia responde que não se lembra de nada disso, e então lança um olhar para Yushin, exclamando em voz alta que está aliviada por estarem na mesma turma. Mi anuncia alegremente que está emocionada por estar na mesma classe que Yuzin e que até conseguiu o lugar ao lado dele. Ela se senta ao lado dele, oferecendo-lhe o almoço e mencionando que fez Te aqui. Yuzin fica surpreso ao ver Te aqui mais uma vez. Enquanto conversam, ele percebe que todos os outros estudantes os observam. Ele começa a suar, sentindo-se cada vez mais desconfortável e pensando que está em uma situação difícil, sem uma saída aparente. Mais tarde, quando a sala está vazia, exceto por In e Marai, In está ajoelhado no chão enquanto Mora está por perto, absorto em seu telefone. Muai comenta que, se ele se lembra corretamente, Miu é amiga de infância de Yuzin. Ele acrescenta que agora entende por que Yan parece estar gastando dinheiro com uma mulher e admite que demorou um pouco para perceber, apesar de sua inteligência limitada. Yan tenta esclarecer que só gastou dinheiro com Te aqui, mas Rai descarta isso dizendo que é inaceitável. Ele insiste que Yuzin é essencialmente sua carteira pessoal e que não vai deixar isso passar. Muai então ordena que Yuzin tire uma foto comprometedora de Miu ou algo semelhante. Yuzin fica surpreso com esse pedido. Muai acrescenta que, se Yuzin fizer isso, ele perdoará a dívida que Yuzin lhe deve. Ele explica que, se Yuzin fizer isso, Miu pode assumir como a nova fonte de dinheiro de M, aliviando Yuzin de seu fardo. Muai afirma que é uma maneira de matar dois coelhos com uma cajadada só. Yuzin considera isso, mas tenta dissuadir Muai, que permanece firme em sua exigência. Yuzin reflete sobre como Muai, apesar de suas ações atuais, costumava ser gentil e ainda se abstém de violência física. Yuzin sugere que eles deveriam conversar e tentar se reconectar como amigos de verdade. Muai responde chamando-o de seriamente irritante. Muai pega um vaso de flores, joga as flores fora e se senta ao lado de Yushin. Ele explica que não batem Yuzin porque isso faria ser expulso. Muai então se levanta, rindo alto, e zomba de Yuzin por sugerir que são amigos, chamando-o de nojento. Ao ouvir isso, os olhos de Yuzin se enchem de lágrimas, profundamente magoado pelas palavras de Morai. Morai ri, questionando como ele poderia possivelmente conversar com alguém tão insignificante quanto Yan, que ele vê apenas como uma carteira. Sentindo-se abatido, Yuzin pega o vaso que Maria jogou. Agora com apenas uma flor, Yuzin se levanta na frente de Verai, que pergunta o que ele planeja fazer com isso. Yuzin não responde. Muai, sorrindo, avisa Yin que, se ele perder a paciência e atacá-lo, será expulso. Nesse momento, Mu chega rapidamente, pegando o vaso das mãos de Yuzin e intervindo. Yuzin fica surpreso ao ver Miu, com um sorriso gentil, dizendo que ele não deve fazer nada imprudente, pois poderia ser expulso da escola. Ela aponta que o manual do estudante afirma claramente que a violência é proibida sob quaisquer circunstâncias e o aconselha a estudar as regras com mais cuidado. Yuzin percebe a verdade nas palavras dela. Enquanto isso, Rai comenta para In que ele tem uma amiga de infância muito gentil e, com uma atitude desdenhosa, zomba tanto de Yin quanto de Miu, perguntando se agora eles planejam ir até os professores chorando. Mirai provoca Yuzin, dizendo que ele não tem provas das ameaças. Miu concorda com ele e, com um sorriso brincalhão, comenta que Yuzin é irritantemente gentil. Ela então joga o vaso no ar em direção à própria cabeça, dizendo que ela mesma lidará com a situação. O coração de Yuzin dispara enquanto ele observa preocupado. O vaso atinge a cabeça de Miu com um barulho doloroso antes de se despedaçar no chão. Apesar disso, ela permanece de pé. Marai começa a suar nervosamente, e Yuzin fica profundamente preocupado ao examinar Miu mais de perto, notando que sua cabeça está